futebol é feito de números, estatísticas e opiniões. Opiniões amplamente compartilhadas pela comunidade do futebol foram aceitas como fatos. Ninguém pode negar a grandeza de jogadores como Messi e Ronaldo, mas existem algumas opiniões que não são tão populares, e isso geralmente acontece porque a maioria se recusou a aceitá-las como fatos. Olhando melhor, talvez não estejam tão erradas. Vamos analisar essas opiniões hoje. Essas são 10 opiniões impopulares no futebol que podem realmente ser verdadeiras. Já que mencionamos Messi e Ronaldo, vamos começar por eles. Messi é um dos maiores artilheiros do futebol. Mas existe uma opinião impopular de que se Ronaldo não tivesse se mudado para a Espanha quando se mudou, Messi não teria se tornado uma máquina de fazer gols. E nós tendemos a concordar. A rivalidade moldou Toivotti e Souto Peibori moldou os dois jogadores, e atuarem na mesma liga os levou além dos limites. Messi cria dribles, controla o ritmo e influencia jogos de várias formas além de marcar gols. Mas teríamos visto ele com estatísticas semelhantes às de Ronaldinho se Cristiano Ronaldo 7 não tivesse chegado com tanta sede de gols. Ronaldo, como grande artilheiro na mesma liga, provavelmente motivou Messi a fazer mais gols. Então, na verdade, não é tão surpreendente que o auge de gols do Messi tenha coincidido com o período em que os dois estavam na mesma liga. Sobre ex-jogadores do Barcelona, há opiniões impopulares sobre outros ídolos do clube. Conseguem adivinhar de quem falamos e quais são as opiniões? Deixe seu palpite nos comentários e logo saberemos se acertou. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nosso conteúdo incrível. Agora do ex-camisa 10 do Barcelona falamos do atual. Vamos aos fatos. Lamine Yamal está entre os jogadores mais odiados do mundo hoje. Nossa opinião impopular é que ele recebe tanto ódio por ser diferente dos outros produtos da La Masia. Os principais talentos do Barcelona geralmente têm personalidades quietas e calmas. Xavi, Iniesta, Fábregas, Pedro, Busquets e Messi chegaram ao topo, mas sempre foram discretos e respeitosos, sem causar problemas fora de campo. Cubarsí, Fermín, Balde e Cazador são tão calmos e reservados quanto seus antecessores. O Gavi não faz muito fora de campo, mas o Lamine é diferente, corajoso, confiante e direto. Torcedores não estão acostumados com isso, por isso até alguns do Barcelona o odeiam secretamente. Eles reconhecem que ele é o melhor jogador, mas não gostam das postagens polêmicas, pois não estão acostumados, ainda mais vindo de um garoto da La Masia. Rival. Quem não gosta dele costuma torcer para Cristiano Ronaldo, Neymar ou Zlatan Ibrahimovic. E Yamal não fez nada. Isso é bem diferente do que eles faziam antes. Acreditamos que ele é tão odiado por não ser como seus predecessores, principalmente Messi. A próxima opinião impopular que vamos comentar é sobre a arbitragem. A tecnologia foi criada para aprimorar essa arbitragem, mas achamos que ela piorou após o árbitro assistente de vídeo. Naquela época só havia um árbitro apitando, sem ninguém influenciando suas decisões. Atualmente, parece que todos os árbitros estão sendo muito influenciados pelo árbitro assistente de vídeo, o que afeta seu julgamento. Sim, a tecnologia ajudou os árbitros a identificar decisões que antes poderiam passar despercebidas. Mas no geral parece que a arbitragem regrediu em vez de progredir desde que o árbitro assistente de vídeo foi introduzido. Falando em arbitragem, aqui vai outra opinião impopular. Times menores são roubados mais que os grandes. Ao acessar redes sociais ou grupos de futebol, você pode pensar assim: Arsenal, Real Madrid, Liverpool e outros grandes clubes são os que mais sofrem decisões erradas ou injustas. Mas nós acreditamos fortemente que isso não é verdade. Esses clubes só têm bases de fãs muito grandes, o que significa que qualquer coisinha que dá errado acaba sendo amplificada. Enquanto isso, qualquer coisa que dá errado contra os clubes menores é varrida para debaixo do tapete, porque não tem seguidores suficientes para chamar a atenção de todos. E como são clubes menores, a mídia não se preocupa em falar muito sobre isso porque não chama a atenção e não gera cliques. Assim, isso é ignorado e muitos acham que nada acontece. Como esses times raramente disputam títulos, todos pensam errado. As decisões contra eles não importam muito no grande esquema das coisas. Achamos que eles sofrem arbitragens ruins mais frequentemente que os times grandes. Lembrem-se, mencionamos que ainda falaremos de outras lendas do Barcelona neste vídeo, como o Neymar. Todo mundo diz que ele foi burro de ter saído do Barcelona quando saiu, e que a carreira dele só piorou a partir dali. Nossa opinião impopular é que o auge individual do Neymar foi no Paris Saint-Germain. Sim, os troféus e colocações na Bola de Ouro foram conquistados por ele no Barcelona. Mas o estilo dele ficou mais refinado quando foi para o Paris Saint-Germain. Ele se tornou um jogador mais completo na França, aprimorando dribles, jogo coletivo, finalização e criação de jogadas no Paris Saint-Germain. Ele também desenvolveu um senso de responsabilidade maior lá, e se não fossem as lesões, teria ficado evidente que ele realmente era um jogador de futebol melhor lá. Já vimos isso em 2020, quando ele levou o Paris Saint-Germain à sua primeira final da Liga dos Campeões.
mas infelizmente eles não conseguiram conquistar o troféu, então todo mundo considera toda a passagem dele lá como um fracasso, nós não. E já que já falamos sobre Messi e Neymar, vamos completar a tríade e falar sobre Luis Suárez. A opinião impopular é que após Pelé e Ronaldo Fenômeno, nenhum atacante se compara a Suárez. No futebol pode-se discutir quem é o maior atacante, o mais vitorioso ou eficiente. Quando o assunto é a habilidade no futebol, dizer que Suárez é o melhor desde Ronaldo Fenômeno pode estar certo. Se você realmente assistiu ele quando estava no Liverpool e nos primeiros anos do Barcelona, você entenderia que não havia absolutamente nada que ele não pudesse fazer. Ele era um gênio com uma mente única, algo raro em atacantes. Isso nos leva a Erling Haaland. O que ele faz agora na Premier League é fenomenal, algo inédito. Ele pode ser o maior atacante da liga, mas aqui vai uma opinião impopular. Se Zlatan Ibrahimovic tivesse ido para a Premier League mais cedo, teria conseguido repetir isso. Isso dependeria do time que ele se juntasse, da dominância da equipe, do estilo de jogo e das chances criadas por partida. Mas dadas exatamente as mesmas condições que Haaland tem agora, ele teria conseguido fazer isso. Zlatan no auge fazia tudo o que Haaland faz, acrobacias, cabeceios e contra-ataques, mas ele era mais técnico, criativo, melhor em bolas paradas e mais associativo que o Haaland hoje. Então realmente acreditamos que ele poderia ter feito tão bem quanto o Haaland está fazendo. Aos 34 anos ele fez 22 participações em gols em 28 jogos da Premier League pelo Manchester United. Imagine o que ele teria feito se fosse 10 anos mais jovem. Agora, essa próxima pode ser bem polêmica, mas nos escute. Apesar das críticas aos negócios do Chelsea sob a nova administração, seu modelo de recrutamento é o mais vantajoso para grandes clubes. Compram jovens com alto potencial, contratam um técnico especialista em desenvolvê-los e buscam extrair o melhor deles. Alguns, como Cole Palmer, serão líderes mundiais, outros, como Noni Madueke, serão vendidos com lucro. No longo prazo, para os negócios, é difícil errar com esse modelo. A maioria desses jovens jogadores é adquirida por valores baixos. E os contratos longos ainda ajudam o clube a parcelar o pagamento por períodos maiores, o que é melhor para as finanças. Com esse modelo, o Chelsea sempre terá jogadores para vender, e usará essas vendas para financiar futuras compras. No último verão, gastaram 339,15 milhões de euros em compras e recuperaram 332,25 milhões em vendas. Eles tiveram prejuízo líquido de 69 milhões de euros. Compare com outros grandes clubes, e verá como esse modelo é bom. Liverpool teve prejuízo de 2.634 milhões de euros, Arsenal 2.832, Manchester United 1,765, Manchester City 1,363 e Tottenham 1,681. A diferença é evidente, você pode debater o que é melhor para o sucesso no futebol ou para a carreira dos jogadores. Mas do ponto de vista dos negócios, é óbvio que o modelo do Chelsea é o melhor. Já que estamos em Londres, vamos falar de outra opinião polêmica. O Arsenal teria vencido a Premier League com Arteta se Granit Xhaka não tivesse sido vendido. A energia que Xhaka traz é evidente, e acreditamos que esse diferencial faltou ao Arsenal nos últimos anos. Gabriel Magalhães começou a se transformar nesse líder, e isso pode ser suficiente para levá-los à vitória desta vez. O Arsenal já tinha isso em Xhaka, mas o deixou sair. Veja como ele motivou o Leverkusen a conquistar seu primeiro troféu da Bundesliga e o que faz atualmente no Sunderland. Ele é um jogador muito influente e, em disputas de título muito acirradas, esse é o tipo de jogador que costuma fazer a diferença. Muitos torcedores dos Gunners dirão que o clube agiu certo ao deixá-lo sair, e nem vamos debater isso. Só estamos dizendo que pode haver alguma verdade nessa opinião impopular. Por fim, achamos que se Harry Kane e Mo Salah estivessem disponíveis para os jogos de volta das semifinais da Liga dos Campeões de 2019, teríamos tido uma final completamente diferente. Lembra da temporada 2018-2019? Tivemos duas reviravoltas incríveis seguidas na Liga dos Campeões. O Liverpool virou contra o Barcelona e o Tottenham virou contra o Ajax para garantir suas vagas na final. É definitivamente uma opinião impopular, mas acreditamos que os times ingleses conseguiram fazer isso porque estavam sem seus melhores jogadores e artilheiros. A ausência deles fez os outros jogadores se esforçarem ao máximo, sem esperar que um só resolvesse tudo. Além disso, se Salah e Kane tivessem jogado, os adversários provavelmente teriam marcado eles fora do jogo, o que poderia ter deixado o resto dos jogadores sem saber o que fazer. Sem esses caras presentes, os defensores realmente não sabiam em quem focar, então acabaram sendo prejudicados por Lucas, Moura e Wijnaldum. Quem imaginaria isso? Concorda com as opiniões do vídeo? Conhece outras opiniões impopulares que podem ser verdadeiras? Comente aí embaixo e converse com a gente. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações para receber todo o conteúdo novo.